Muito bem, pessoal. Então, na aula passada, tivemos a oportunidade de dizer que o constitucionalismo moderno se iniciou a partir das revoluções liberais do século XVIII. E a partir de então, uma a uma daquelas monarquias absolutistas foram sendo derrubadas, né? Ou elas entraram em acordo com a burguesia que ascendia naqueles estados e foram sendo implementados regimes constitucionalistas, com a limitação do poder estatal. No início do século XX, também dissemos que houve uma evolução desse constitucionalismo moderno com a nova concepção do Estado do bem-estar social, né, em que o Estado deveria sair daquela posição de inércia passiva, apenas de não violador dos direitos e garantias individuais, mas também a fim de concretizar, né, direitos sociais, por meio de direitos sociais e um desenvolvimento econômico a partir da implementação de políticas públicas, assumindo uma posição mais intervencionista, uma posição ativa. E, para a grande parcela da doutrina, estamos até os dias de hoje sob a era ainda do constitucionalismo moderno. No entanto, para uma outra parcela também considerável da doutrina, o constitucionalismo moderno teria vigorado até meados do século XX, né, mais especificamente até a Segunda Guerra Mundial. A partir de então, teria se iniciado uma nova era do constitucionalismo chamada de neoconstitucionalismo. E é sobre esse tema que iremos tratar a partir de agora, né? E eu vou me filiar aqui nas lições, na doutrina do professor e ministro Luiz Roberto Barroso, não só por ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né, mas também por, mesmo antes disso, ele já era um jurista aí conceituado, né, no campo de direito constitucional, professor da UERJ, com um trabalho muito eficiente, muito produtivo na área do direito constitucional, e por isso ele é muito respeitado. E é um dos grandes nomes, um dos grandes expoentes, defensores do neoconstitucionalismo no Brasil. Então, muito provavelmente, se o seu examinador for te questionar alguma coisa sobre esse assunto, também poderá estar, provavelmente, ele estará se baseando aí na doutrina do professor Luiz Roberto Barroso. Então, vamos aí às lições, né, do professor Barroso. Segundo ele, a virada do constitucionalismo moderno, como eu disse, para o neoconstitucionalismo, teria se dado a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o marco histórico é o período após a Segunda Guerra Mundial. A principal referência é a Lei Fundamental de Bonn, né, Bonn com 2 N's, de 1949, que é a Constituição da Alemanha. E, posteriormente, a criação do Tribunal Constitucional Alemão em 1951. Essas seriam as principais referências. No entanto, ele aponta algumas outras, como a Constituição Italiana de 1947, a Constituição Portuguesa de 1976, a Constituição Espanhola de 78, e no nosso caso aqui no Brasil, a Constituição de 88. O que há de comum entre todos esses marcos, essas referências, é que todas essas constituições vieram após o término, o fim, de regimes de exceção, regimes autoritários nesses países, né? A Constituição Alemã de 1949, após a queda do nazismo lá na Alemanha, a Constituição Italiana de 47, após a queda do fascismo de Benito Mussolini na Itália, a Constituição Portuguesa de 76 veio após a Revolução dos Cravos, né, que colocou fim ao regime ditatorial de Salazar. A Constituição Espanhola de 78 também, após o período ditatorial do general Franco, lá na Espanha. E no Brasil, vocês sabem, após o final aí da ditadura militar, aqui no nosso país. Portanto, o que há, né, em comum entre todas essas referências é que elas estão intimamente ligadas com a ideia de redemocratização nesses países. Esse seria, então, portanto, o marco histórico, né, que gerou essa virada do constitucionalismo moderno para o neoconstitucionalismo. Mas, além do marco histórico, o professor Barroso aponta mais outros 2 marcos que levaram a essa virada. Um marco filosófico e um marco teórico. E vamos tratar, então, agora do marco filosófico. O marco filosófico, segundo o ministro Barroso, é uma nova filosofia do direito, uma nova forma de pensar o direito, né, que é o pós-positivismo. E o que prega o pós-positivismo? Ele prega a superação, ou mais apropriadamente, mais adequadamente, a conciliação das 2 grandes correntes que dominaram, né, a filosofia do direito já desde muito tempo, que são os justnaturalistas e os justpositivistas. Né? Vocês já devem ter estudado sobre isso, seja na faculdade ou em outras matérias. Mas o justnaturalismo, né, ela é aquela escola da filosofia do direito, uma escola de pensamento do direito, que defende que há um direito natural, além do direito positivo dos estados, né, as ordens jurídicas de cada estado, as leis, o sistema jurídico de cada país, de cada estado, existe um outro direito, né,
um direito que antecede a esse direito positivo, que transcende esse direito positivo, que é um direito natural. E esse direito natural ele seria universal, ele se aplicaria em qualquer lugar do mundo e seria também imutável, ou seja, ele não se alteraria ao longo do tempo, ele seria imutável. A depender da escola, né, de pensamento dos justnaturalistas, por exemplo, os gregos mais antigos, eles tinham o direito natural, a origem do direito natural para os gregos era a natureza das coisas e dos seres, né? Então o próprio cosmos seria a origem do direito natural. Pela própria observação, eles extraíam o direito natural da própria observação empírica das coisas e dos seres, e daí é possível extrair padrões de conduta que gerariam um direito natural. Já na Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica, o direito natural encontraria sua origem em Deus, no divino, né? O direito natural seria a revelação da vontade de Deus aos homens. E mais recentemente, já a partir do pensamento iluminista, né, do próprio constitucionalismo moderno, o direito natural é a própria razão humana. Mas independentemente da origem da escola que você vai seguir, né, de direito natural e do justnaturalismo, fato é que aquele direito que antecede, que transcende o direito positivo estatal, e seria um direito universal e imutável, né? Esse seria, portanto, o direito natural. Para os justnaturalistas, portanto, eles concebem o direito de uma forma dualista, né? Existiria o direito estatal, o direito positivado e o direito natural. Já para os justpositivistas, da escola positivista, que se iniciou a partir do final do século XIX, com Hans Kelsen, né, quando ele traz ali a teoria pura do direito, a sua principal doutrina, ele se inicia a escola positivista, que coloca um pouco de lado a escola justnaturalista e passa a dominar aí o cenário, né, da filosofia do direito até a Segunda Guerra Mundial. Para os justpositivistas, eles concebem o direito dentro de uma ideia monista. Né? Direito é a ordem jurídica estatal de um determinado Estado. Né? É o sistema legislativo, né, o ordenamento jurídico de um Estado. Equipara direito à lei, excluindo da análise do jurista, do cientista do direito, outras áreas do conhecimento humano, como religião, filosofia, entre outras, né? Sociologia. Para o justpositivista, grandes discussões como a justiça, equidade, moral, ética, não são tão importantes. Eles não negam a importância dessas áreas, que inclusive influenciam o direito positivo dos Estados, mas os justpositivistas entendem que o cientista do direito, o jurista, deve se debruçar, ter como objeto um determinado ordenamento jurídico do Estado, a lei, a norma, né, positivada, imposta dentro de um determinado Estado pelo poder civil. Então eram essas grandes duas correntes de pensamento que dominavam, né, dominaram por muito tempo, até para os neoconstitucionalistas, até a Segunda Guerra Mundial, dominaram a filosofia do direito. No entanto, como eu disse, o justpositivista, com a escola justpositivista, o justnaturalismo foi meio que colocado de lado, dominou ali a filosofia do direito do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, e ali com os horrores da Segunda Guerra, que inclusive estavam amparados em leis do Estado, né, da Alemanha, as leis nazistas da Alemanha daquela época, o direito positivo, o justpositivismo, entrou em declínio, entrou em crise, uma crise política, porque verificou-se que os ordenamentos jurídicos estatais não eram suficientes, né, para evitar e coibir abusos, arbitrariedades, atrocidades como aquelas que foram praticadas na Segunda Guerra Mundial, como eu disse, inclusive amparadas no próprio sistema normativo ali da Alemanha na época. Né? Então, a partir dessa crise do positivismo, surge o pós-positivismo, que nada mais é do que tentar conciliar essas duas escolas. Né? Os pós-positivistas não negam a importância do direito objetivo, do direito positivado, das leis, né? Mas defende uma leitura moral, uma leitura ética do direito, né? Uma leitura além que vai além das balizas da estrita legalidade da norma. Né? É uma reaproximação da filosofia e do direito. Então, é trazer aqueles valores que eram defendidos como universais e imutáveis pelos justnaturalistas, né, para que eles possam auxiliar na interpretação, né, e na aplicação do direito positivo dos Estados. Então, é uma conciliação das grandes duas correntes, que é chamada aí pelos neoconstitucionalistas, né, e pelos filósofos do direito de pós-positivismo, que se inicia, portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial.
Então, temos esse marco histórico, né, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, um marco filosófico, que é uma nova corrente de pensamento, o pós-positivismo, e há um marco teórico. Vamos mudar aí de slide. É um marco teórico que é mais ligado aqui à área do direito, né? E ela se dá a partir de 3 evoluções. A primeira delas é que as constituições, segundo os neoconstitucionalistas, elas passam a ter efetiva força normativa, né? E o que vem a ser isso? Para os neoconstitucionalistas, antes da Segunda Guerra Mundial, antes desse período, dessa era, as constituições tinham uma natureza meramente de carta política. Elas serviam como um convite aos demais poderes, especialmente os poderes legislativo e executivo, a agirem de acordo com seus preceitos, né? Mas por se tratar de um convite, não havia mecanismos, né, procedimentos que permitissem que, caso o legislativo e o executivo não agissem de acordo com o que estava previsto na Constituição, ou seja, desrespeitassem as normas constitucionais, não havia mecanismos para obrigá-los a se enquadrarem, né, de acordo com o que estava previsto no texto constitucional, de forma a subordinar os poderes legislativo e executivo ao texto constitucional, porque justamente ela não tinha força jurídica, força normativa, eram meras cartas de natureza política. Então, o legislativo e o executivo tinham uma certa discricionalidade e, de acordo com seus juízos de conveniência e oportunidade, para agirem, né, de acordo com o que estava prescrito ali nos textos constitucionais. A partir deste novo marco teórico, a partir do neoconstitucionalismo, as constituições passam a ser encaradas, os seus preceitos, as suas determinações, suas orientações, passam a ser encaradas como normas jurídicas efetivas. Então, a Constituição passa a ter efetiva força normativa com caráter, natureza de imperatividade, e caráter vinculante, obrigando, né, os poderes legislativo e executivo a respeitarem o texto constitucional. Portanto, antes aqui desse período, o Poder Judiciário era meio que deixado de lado, né, na concretização dos ideais constitucionais. O Poder Judiciário meio que resolvia ali apenas conflitos individuais, corriqueiros do dia a dia, mas ele não tinha força para obrigar, né, enquadrar os demais poderes a agirem de acordo com o que estava previsto no texto constitucional. A partir do momento em que a Constituição adquire essa nova natureza, com caráter imperativo, vinculante, né, natureza de norma jurídica efetiva, ou seja, passa a ter efetiva força normativa, o Poder Judiciário adquire mecanismos também, inclusive processuais, né, de obrigar os demais poderes a respeitarem o texto constitucional. E a partir disso, portanto, existe uma expansão da jurisdição constitucional. A jurisdição, a atividade jurisdicional, né, exercida pelo Poder Judiciário, que ela se concentrava, como eu disse, na solução de conflitos individuais, corriqueiros do dia a dia, ela é alçada, né, ela é elevada por uma nova categoria. Né? Há uma expansão da jurisdição constitucional. O Judiciário passa a trabalhar conflitos de ordem constitucional a partir dessas novas normas constitucionais que passam a ter força normativa, né? E cortes constitucionais, então, são criadas justamente para solucionar esses conflitos de natureza constitucional. E a partir desse trabalho das cortes constitucionais, os juízes, né, dessas cortes, eles passam a verificar que aqueles métodos tradicionais de interpretação do direito, né, como desde a escola de Savigny, como os métodos tradicionais de interpretação, que são o gramatical, o histórico, o sistemático, também o teleológico, bem como os métodos tradicionais de resolução de conflitos normativos, né, de antinomias, que são aquelas quando os dispositivos entram em conflito, né, que são hierárquico, especial e cronológico, eles não eram mais suficientes para resolver casos, né, de índole constitucional, justamente pela sua natureza de carta política que tem a Constituição, mas principalmente por estar no ápice, no vértice do sistema, vinculando, né, não só as atividades dos particulares, as relações entre particulares, mas principalmente vinculando todos os poderes, o poder judiciário, legislativo e executivo, né, que, por exemplo, o legislativo, na sua tarefa de editar as leis, estaria limitado, né, pelo próprio texto constitucional. Portanto, em razão da natureza desses conflitos, surge aí a necessidade de uma nova interpretação constitucional, né?
especialmente pelo fato de que a jurisdição constitucional, que se expandiu a partir do neoconstitucionalismo, também passa a tratar com força normativa de novas categorias inseridas no texto constitucional, que antes já estavam inseridas, mas ganham força normativa, que são principalmente as cláusulas gerais e os princípios. Né? E a partir dessa nova interpretação constitucional surgem também novos problemas, como as colisões de normas constitucionais, que são resolvidas por ponderação e argumentação. Né? Então, na próxima aula, nós trataremos com um pouco mais de especificidade acerca dessa nova interpretação constitucional, mas o importante é o aluno saber que a virada do constitucionalismo moderno se deu a partir desses três marcos: o marco histórico, período pós-guerra, o marco filosófico, que é o pós-positivismo, e o marco teórico, caracterizado por essas três evoluções, né, uma consequente da outra. Primeiro, a força normativa da Constituição, que gerou uma expansão da jurisdição constitucional e que, a partir dessa expansão, verificou-se a necessidade de uma nova interpretação constitucional. Na próxima aula, veremos com um pouco mais de detalhe essa nova interpretação constitucional, que é extremamente importante, né, para se entender aí o neoconstitucionalismo. Bom, continuando a falar aí sobre neoconstitucionalismo, eu queria tratar com um pouco mais de cuidado sobre essa nova interpretação constitucional. Segundo os neoconstitucionalistas, os métodos tradicionais de interpretação das normas do direito, né, os métodos gramatical, histórico, sistemático, teleológico, bem como os critérios de resolução de antinomias, né, dos conflitos normativos, que são o hierárquico, de especialidade e cronológico, eles são extremamente importantes, são úteis e são eficientes. Né? E o ministro Barroso chega a dizer que, inclusive, eles servirão para resolver a grande maioria dos conflitos, inclusive de natureza constitucional. No entanto, esses métodos e critérios tradicionais, eles são adequados nas hipóteses em que a norma, a partir do seu relato abstrato, ela traz em si, né, a solução para um determinado problema jurídico. Cabendo ao intérprete, né, apenas extrair a solução, né, a partir da interpretação do seu enunciado, né, e resolver um caso concreto, né, um problema determinado. É a atividade típica de subsunção, uma atividade técnica, de conhecimento, em que o intérprete adota uma postura mais passiva, já que a solução, né, para o problema está inteiramente no ordenamento jurídico, cabendo apenas ao intérprete verificar qual é a norma que será aplicada e extrair dela o seu significado. No entanto, a partir do momento em que a Constituição adquire força normativa, e considerando que a Constituição está recheada de cláusulas gerais e princípios, né, que tem um conteúdo extremamente aberto, que fornece ao intérprete uma maior margem, né, na sua atuação de definição do direito, essas normas, elas não fornecem, a partir do seu relato abstrato, uma solução, né, para um determinado problema jurídico, né, por si só. Dessa forma, ao intérprete não cabe mais apenas uma atividade meramente técnica, né, de subsunção. O intérprete ele adota uma postura de coparticipante, né, nesse processo de criação do direito, ao lado do legislador e, no nosso caso aqui, ao lado do constituinte. Ele adota uma postura mais ativa, né, fazendo valorações acerca das definições de uma cláusula geral, por exemplo, ou fazendo escolhas dentre soluções razoáveis possíveis. Né? Então, a partir daí, a gente demanda do intérprete uma nova interpretação constitucional e que eu gostaria aí de tratar com um pouco mais de especificidade. A primeira dessas categorias, como eu disse, são as cláusulas gerais. Né? Vamos aí aos slides, que, segundo o ministro Barroso, são aquelas que contêm termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade que fornecem um início de significação, a ser complementado pelo intérprete, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Ele traz como exemplo a ordem pública, interesse social e boa-fé. Reparem aqui que o legislador, né, no caso o constituinte, ele traz apenas, como diz o Barroso, um início de significação. E o fechamento dessa definição, desse significado, é dado pelo intérprete, que atua, no caso o magistrado, que atua como coparticipante no processo de criação do direito. E aí eu trago como exemplo o artigo 34 da Constituição, que estabelece as hipóteses em que a União poderá intervir nos estados e no Distrito Federal. E uma delas é para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, né? Acabar com um grave comprometimento de ordem pública. Antes aqui do neoconstitucionalismo, caberia ao próprio executivo, né, da União decidir ali se havia um grave comprometimento da ordem pública e, se assim decidisse, intervir. Claro que ele vai ser controlado ali pelo legislativo, mas enfim,
O judiciário ele ficava meio que de lado ali, só assistindo, né, essa situação, ainda que eventualmente os magistrados discordassem, né, de que ali havia um grave comprometimento da ordem pública. No entanto, a partir do momento que a Constituição, as normas constitucionais adquirem efetiva força normativa com o neoconstitucionalismo, o judiciário pode vir a ser chamado a decidir, né, se efetivamente há ou não há grave comprometimento de ordem pública a justificar a União, a intervenção da União num determinado caso concreto, né? E vamos supor que a União intervém no Estado e o judiciário, né, no caso o Supremo Tribunal Federal, recebe ali uma ação questionando, né, dizendo que não há grave comprometimento de ordem pública, e o STF, por exemplo, decide que efetivamente não havia esse grave comprometimento de ordem pública, ele invalida essa intervenção, desfaz essa intervenção, né? Então verifique aí o maior protagonismo que o judiciário adquire a partir do neoconstitucionalismo, a partir da força normativa da Constituição, né? Aquilo que falávamos dessa expansão da jurisdição constitucional, né? Obviamente que cláusulas gerais, como essa, por exemplo, a ordem pública, não são uma novidade do neoconstitucionalismo, nem mesmo não é uma novidade do neoconstitucionalismo que elas estejam no texto constitucional. A novidade aqui é que elas estão no texto constitucional com força normativa, e assim elas vinculam os demais poderes, né? Por exemplo, a ordem pública sempre existiu no Código de Processo Penal para autorizar uma prisão preventiva. Uma das hipóteses é quando o acusado ele representa risco à ordem pública. Então, desde sempre, caberia ali o judiciário definir o que era ordem pública, né, nessa situação, mas era para resolver uma situação bem específica de uma pessoa, né, ou algumas pessoas num caso concreto, e não vincular um poder como o Poder Executivo da União, por exemplo, né, obrigar o poder da União, invalidar um ato típico do Poder Executivo da União. E trago mais um exemplo. Vamos supor que o Poder Legislativo resolvesse ditar uma lei, né, para definir quais seriam as hipóteses, né, de grave comprometimento da ordem pública, regulamentando esse dispositivo constitucional. E que o judiciário, posteriormente, fosse chamado a fazer o controle de constitucionalidade dessa lei, né? E o judiciário poderia, então, decidir que aquelas hipóteses trazidas pelo legislativo, né, na sua atividade típica de legislar, não estavam de acordo com o seu entendimento próprio, né, do judiciário, de grave comprometimento da ordem pública, e invalidar essa lei, né, declarar essa lei inconstitucional, extirpando do ordenamento jurídico, vinculando, portanto, não só o executivo naquela outra hipótese, como o legislativo em suas atividades típicas, né? Então esse é o protagonismo, já que o judiciário passa a ser chamado a dar a última palavra sobre o que vem a ser a Constituição, o significado da Constituição. Então essa é a grande evolução do neoconstitucionalismo. E ao lado das cláusulas gerais temos os princípios, né? Que segundo o Barroso ele começa, né, distinguindo o princípio de regras, que são a pedra de toque aqui desta questão, né? Ele diz que não são, como as regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas que consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios. Regras são aqueles dispositivos, enunciados, normativos, né, em que ou autorizam né, permitem uma determinada conduta, uma determinada situação, ou obrigam, né, uma determinada situação, uma determinada conduta, ou proíbem uma determinada conduta ou situação. Já os princípios são valores, né, valores em si que se irradiam por todo o sistema. E aí ele conclui dizendo que o reconhecimento da normatividade dos princípios, ou seja, a força normativa desses princípios que estão inseridos na Constituição, e sua distinção qualitativa em relação às regras, já vou falar um pouco mais sobre isso, é um dos símbolos do pós-positivismo. Então vamos aí a alguns exemplos, né? Exemplo de regra, primeiro, né? Artigo 7º, inciso 8º da Constituição, que estabelece que é direito do trabalhador o 13º salário. Então vamos supor, isso é uma regra, né? Ela obriga uma determinada situação. Todo trabalhador trabalhou ali 12 meses tem direito ao 13º salário. Ou se trabalhar menos vai ganhar proporcional. Enfim, né? Mas é uma regra, já que ela obriga ao empregador a pagar o 13º salário. É uma norma prescritiva de conduta, portanto. Então, numa determinada situação em concreto, caso o empregador não efetue o pagamento, incorrerá no vício de inconstitucionalidade, né? E poderá, o caso ser levado ao judiciário, será resolvido utilizando-se dos métodos tradicionais de interpretação do direito. E se o legislativo eventualmente edita uma lei aqui, por exemplo, né, dizendo que não há esse direito, não há o direito ao 13º salário, da mesma forma,
essa lei, sem grandes crises, será declarada inconstitucional, aqui com base no critério de resolução de conflitos normativos, né, com base na hierarquia, a Constituição está acima da lei, invalida essa lei sem grandes problemas, basicamente se utilizando de métodos, como disse, tradicionais de resolução de conflitos normativos e de interpretação de normas. Já os princípios são aqueles valores, eu trago como exemplo, né, o direito à vida, está previsto no artigo 5º, né, da nossa Constituição. A questão aqui é que, antes do constitucionalismo, sempre se entendeu que os problemas, os casos, os conflitos eram resolvidos somente a partir de regras. Somente as regras tinham efetiva força normativa, os princípios não tinham, né? É por meio das regras que se resolvia, que se extraía uma solução para um determinado problema jurídico. Claro que os princípios, eles influenciam a criação de regras, né? E eles também têm uma atividade, primeiro, interpretativa, já que eles auxiliam na interpretação das regras, e a outra, integrativa, né? Quando há uma ausência de regra, ausência de direito, você pode aplicar um princípio diretamente na resolução de conflitos. No entanto, via de regra, né, antes do constitucionalismo, somente as regras que regulavam as relações, as situações jurídicas, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do aborto, né? O direito à vida, né, ele pode ser aplicado ali se ele fosse aplicado diretamente pelo intérprete, ele poderia ser aplicado nas mais diversas situações. Então, proibir o homicídio, proibir o aborto, proibir a omissão de socorro, entre outros, né? Mas ele, antes do neoconstitucionalismo, não era aplicado diretamente. O que eram aplicadas eram as regras. Regras, tratando-se aí de direito à vida, há regras importantes no nosso Código Penal. Eu trago como exemplo aqui, criminaliza o aborto, né? Ela tem como origem o princípio do direito à vida, né, a preservação da vida. Mas se a gestante praticasse um aborto, ela ia ser responsabilizada nos termos de uma regra exposta no Código Penal, que é o artigo 124. E não a partir, pura e simplesmente, de uma relação direta do princípio da preservação da vida. E, inclusive, há duas exceções previstas, regras, inclusive, de exceções previstas no Código Penal, que é o aborto necessário, né, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, se autoriza a realização do aborto, ou no caso de gravidez resultante de estupro. E essa eu quero tratar com um pouco mais de cuidado. Então, se a gravidez resulta de um estupro, é possível o aborto. O que o legislador fez aqui? Uma ponderação entre princípios, né? O princípio, de um lado, direito à vida, né, no caso do feto, e o princípio da dignidade da pessoa humana, no caso da gestante, de, né, levar à frente uma gestação decorrente de um ato de violência, né, extrema, como é o estupro, com todas as suas consequências e circunstâncias psicológicas para a gestante, e depois, né, que vai ter que cuidar dessa criança, que fruto de uma violência, de um estupro, enfim. Então, havendo um sopesamento entre a dignidade da mulher e a vida do feto, o legislador aqui, nesse caso, decidiu que deveria se excepcionar a criminalização do aborto, né? Repare que não cabia, portanto, então, ao judiciário, antes do neoconstitucionalismo, fazer essa análise. O judiciário apenas, né, ficava de fora, né, analisando, e a partir do momento que o legislativo criava a regra, ele ia lá e aplicava. No entanto, a partir do momento em que, com o neoconstitucionalismo, os princípios passam a também ter força normativa, né, é possível que o judiciário venha se imiscuir aqui nas regras estabelecidas pelo legislativo. E pode vir o judiciário, num determinado caso, se você tiver, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, digamos, tido como mais conservador, dizer, inclusive, que o aborto resultante, no caso de gravidez resultante de estupro, né, é inconstitucional. Se você fizer uma interpretação mais conservadora, com base no princípio, né, do direito à vida, em detrimento da dignidade da mulher, ele pode dizer que não há uma proteção deficiente da vida aqui do feto e declarar inconstitucional essa hipótese excepcional. Por outro lado, vamos supor que você tem um Supremo Tribunal Federal mais tido como progressista, né? E eles entendem que deve se prestigiar ainda mais a dignidade da mulher, garantindo-se a ela, inclusive, o aborto voluntário não decorrente de aborto e quando não há risco à vida dela. Simplesmente pela vontade da gestante, né, como se discute e é permitido em vários países, o aborto, por exemplo, praticado até o 12º, 13º, 14º mês de gravidez, em que o feto ainda não tem cérebro. Normalmente esse é o marco que se utiliza.
E aí ele retira do campo de incidência do tipo penal, do 124, né, que criminaliza o aborto praticado por vontade, era simplesmente pela vontade da gestante até ali um determinado marco, né, com base na dignidade da pessoa humana, na dignidade da mulher. Né. A partir do momento que princípios passam a ter força normativa, isso passa a ser possível por meio, inclusive, da invalidação de regras, já que o legislativo também está vinculado, subordinado ao texto constitucional. Então, para a escola positivista, havia uma concepção fraca de princípios, em que eles se distinguiam das regras do ponto de vista quantitativo ou de grau, né? Já que as normas eram apenas as regras, né? Princípios não eram considerados normas, não tinham força normativa, eram meros instrumentos de interpretação e integração. Já com a escola pós-positivistas, há uma concepção forte de princípios, em que eles se distinguem das regras, não do ponto de vista quantitativo de grau, mas apenas qualitativo, já que regras e princípios são normas, né? Princípios também têm força normativa ao lado das regras. Então, para a escola positivista, apenas regras eram normas. Para a escola pós-positivistas, normas são regras e princípios. E aí eu quero tratar, para finalizar, sobre essa distinção qualitativa entre princípios e regras concebida aí pela escola pós-positivista, né? O que é essa diferenciação qualitativa? Para a escola pós-positivista, desculpe, as regras se diferenciam dos princípios pela forma de aplicação, já que elas são aplicáveis à maneira do tudo ou nada, né? Com base no critério de validade. Então, se a norma é válida, ela é aplicável e acabou. Se ela é inválida, ela não é aplicada ou acabou. E acabou. Não há um meio termo, né? Não há um sopesamento. Então, por exemplo, se há duas normas incidindo num determinado caso, vai se resolver com base nos critérios de resolução de antinomia, hierárquico, cronológico ou de especialidade. Então, vamos supor que uma norma anterior diz que pode uma determinada conduta e uma norma posterior diz que essa conduta que antes não podia, agora pode, pelo critério cronológico, a norma anterior é invalidada e vai se aplicar a norma posterior, né, em sua integralidade. Então, as regras são aplicadas no sistema de tudo ou nada. E o conflito entre regras é resolvido pelos critérios tradicionais de solução de antinomia, hierárquico, de especialidade e cronológico. Já os princípios, eles não são aplicados à maneira do tudo ou nada. Eles são aplicáveis em uma dimensão de peso, né? E ainda que um determinado princípio seja preterido em privilégio de um outro princípio, né, fazendo uma valoração num caso concreto, eles não vão se tornar inválidos como as regras se tornam inválidas, né? Então nem perdem sua força normativa. Apenas naquele caso concreto ele não será aplicado, ele vai, né, sofrer ali, ele vai ser mitigado. Né? Então, por exemplo, no caso ali do aborto, veem que para o mesmo problema, para a mesma situação que é o aborto, e com base uma valoração distinta entre princípios, nós chegamos em soluções completamente opostas. Né? Numa, eu restringi mais a conduta da mulher, criminalizando mais condutas da mulher na gestante, né? Com base no princípio da vida, então eu dei maior peso, né? Então verifiquem essa dimensão de peso, eu dei maior peso ao direito à vida em detrimento da dignidade da mulher. E na outra situação foi o contrário, eu dei maior peso à dignidade da mulher em detrimento do direito à vida. Então, a aplicação de princípios é relativa, elas podem ou não ser aplicadas de acordo com o entendimento do intérprete, né, e aí o protagonismo judicial, diante de um caso concreto. Né? E o conflito entre princípios, portanto, não é resolvido por critérios tradicionais de solução de antinomia, mas ele é resolvido pela ponderação. Então, o intérprete ele faz essa ponderação num determinado caso concreto, decidindo qual princípio vai, né, prevalecer na solução de um determinado caso concreto. Então, verifiquem que numa determinada situação, e a depender do intérprete, do entendimento próprio do intérprete, a solução é decidida de uma forma, ou se for outro intérprete, ou numa outra situação, pode ser decidida de uma outra forma, já que os princípios eles são aplicados numa dimensão de peso. E, mais uma vez, eles só são mitigados, né, um princípio prevalece sobre o outro, no caso concreto. Ele preserva a sua força normativa, e num caso seguinte, né, desde que seja distinto, pode ser que a solução seja diferente, já que eles não são invalidados, como se dá no conflito entre entre regras, em que uma regra
invalida a outra com base nos critérios tradicionais de solução de antinomia. É isso. Muito bem, então vamos encerrar esse tema aí sobre neoconstitucionalismo, falando sobre o resultado de tudo isso que a gente já falou, né? A partir dos 3 marcos, histórico, filosófico e teórico, teríamos saído do constitucionalismo moderno, ingressado no neoconstitucionalismo, e que teria trazido como resultado, segundo o ministro Barroso, uma constitucionalização do direito. E para o ministro Barroso, essa constitucionalização do direito não se identifica com a ideia de supremacia da Constituição, a ideia de ter no ápice do sistema uma Constituição forte, rígida, né, e com valores normativos. Mais que isso, também não se refere à ideia de alçar ao texto constitucional, né, elevando, fornecendo um status constitucional a normas, dispositivos que normalmente seriam versados no direito infraconstitucional. Então, por exemplo, inserindo no texto constitucional dispositivos típicos aí do direito penal, do direito civil, do direito tributário, enfim, entre outros, né? Ou seja, alçar ao status constitucional normas normalmente de direito infraconstitucional. Não é disso que se trata. Para o ministro Barroso, o resultado de tudo isso, do neoconstitucionalismo, é a constitucionalização do direito, que se refere a um efeito expansivo das normas constitucionais que se irradiam por todo o sistema, né, com uma carga, um conteúdo material e valorativo, e que, inclusive, por se estar no ápice, né, a Constituição está no ápice, e se irradiar para baixo por todo o sistema, vinculando a todos, a tudo e a todos, né, vincula não só todos os poderes, né, os poderes legislativo, executivo e judiciário, como também as relações entre particulares. É um pouco de tudo que a gente já falou até aqui, né, que eu vou sintetizar aqui num slide, né, de um texto extraído aqui do próprio ministro Barroso. Então, a constitucionalização do direito, em relação aos poderes legislativo e executivo, atua de que forma? Limitando suas discricionariedades e impondo deveres de atuação, né? Antes, o legislativo e o executivo tinham uma maior discricionariedade, quase que absoluta, já que a Constituição era encarada como uma carta política, né, um convite a agir, né? A partir do momento que ela adquire força normativa, é possível agora limitar a atuação, as discricionariedades do legislativo e executivo, colocando as balizas de acordo com o que está no texto constitucional e definido, né, ali de acordo com as suas orientações. E também impõe deveres de atuação. Se a Constituição obriga esses poderes a agirem ou a tomarem alguma atitude ou implementar alguma política, né, é possível coagi-los, né, por meio de mecanismos próprios, né, especialmente por meio do poder judiciário, a coagir eles a atuar, né, de acordo com o preceito constitucional. Especificamente ainda em relação ao poder executivo, é possível que ele busque o seu fundamento de validade para a prática de alguns atos do poder executivo, atos administrativos, né, tendo como fundamento, né, diretamente o texto constitucional, sem a prévia participação do legislador ordinário, né. No modelo clássico, o executivo só atua mediante a autorização do legislativo, ou seja, mediante prévia edição de uma lei que autorize ao executivo a agir daquela forma. No entanto, havendo uma autorização expressa no texto constitucional, né, é possível que o executivo atue com autorização, né, direta da Constituição, que passa a ter força normativa, dispensando, né, a prévia intervenção nesses casos expressos, específicos, né, previstos na Constituição, a prévia participação do legislador ordinário. Isso, então, em relação especificamente ao executivo. Já em relação ao judiciário, serve como parâmetro de controle de constitucionalidade, né? Então, considerando que a Constituição tem força normativa e está no ápice do sistema, tudo que é praticado ali naquele Estado tem que estar de acordo com a Constituição, que vai servir como parâmetro ao judiciário, né, para fazer essa verificação. E também condiciona a interpretação de todas as normas do sistema. Então, o judiciário, sempre quando for interpretar uma determinada norma infraconstitucional, seja ela legislativa ou de conteúdo mesmo administrativo, ele tem que estar sempre analisando aquela norma sob a ótica do texto constitucional, verificando se ela respeita, né, as diretrizes constitucionais, e aí surge, né, alguns novos métodos de interpretação, como a interpretação conforme a Constituição. E, por fim, a Constituição também, esse processo de constitucionalização do direito, vincula os particulares, né, ao estabelecer limitações à sua autonomia da vontade,
né? Especificamente, aí ele traz como exemplo né, domínios como a liberdade de contratar ou uso da propriedade privada, subordinando-os a valores constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais. Então, claro que os particulares têm autonomia da vontade, mas ela não é absoluta. Se, por exemplo, uma determinada contratação entre particulares violar a dignidade da pessoa humana, é possível que o judiciário seja chamado a decidir e, eventualmente, invalidar essa contratação. Da mesma forma, a propriedade privada. O direito de propriedade é garantido pela Constituição, mas não é absoluto. Se, eventualmente, essa propriedade não estiver cumprindo com a sua função social, que é um preceito funcional, o judiciário também poderá ser chamado, né, a coibir aí esse abuso da propriedade. Enfim, então com isso fechamos aí o neoconstitucionalismo, trazendo aí o resultado, né, de toda essa revolução, que é essa constitucionalização do direito. E agora eu gostaria de trazer algumas críticas, né, que são trazidas por aquela outra corrente que entende que não há, né, um neoconstitucionalismo, que entende que até hoje estamos sob a égide aí, né, sob a vigência do constitucionalismo moderno. Para esses doutrinadores, né, e cito como exemplo, por exemplo, o professor Wade Lamego Boulos, ele entende que as ideias do neoconstitucionalismo, tudo isso que a gente já comentou, essa nova interpretação constitucional, ele entende que essas teses, essas teorias, essas ideias, elas são consistentes, são eficientes, né? Elas têm embasamento. No entanto, elas não representam necessariamente uma revolução a justificar, né, uma nova era do constitucionalismo. Né? Eles criticam esse prefixo neo como se fosse algo realmente novo. Na verdade, eles entendem que é uma mera evolução do próprio constitucionalismo moderno. Entendem que se trata aí de um modismo, né? Até uma certa vaidade de alguns doutrinadores, né? Nessa pretensão de querer né, dizer que está criando algo novo, né, o neoconstitucionalismo, que de novo, na verdade, não tem nada, embora as ideias sejam consistentes, são decorrentes aí do próprio constitucionalismo moderno. No entanto, a maior crítica que se faz ao neoconstitucionalismo é que ele possibilita o ativismo judicial. A partir daquilo que já falamos, né, sobre esse maior protagonismo do intérprete, né, e considerando que o intérprete oficial é o juiz, é o poder judiciário, ele dá uma margem de atuação, uma flexibilidade muito grande ao juiz, né, ao juiz de direito, ao judiciário em si, na sua atividade, inclusive vinculando os demais poderes, né? E muitas das vezes, para os críticos aí do neoconstitucionalismo, né, ele incorre no ativismo judicial, que seria uma anomalia do sistema, né? Quando o judiciário ele se sobrepõe, né, sobrepõe aos poderes legislativo e executivo, né, em detrimento desses poderes, abusando, né, da sua tarefa, dos limites constitucionais que foram impostos ao judiciário, invadindo competências que seriam típicas dos poderes legislativo e executivo. Né? Então, por exemplo, quando ele invalida uma lei com base em uma cláusula geral, em que ele mesmo vai dar o significado, né, às vezes ele acaba abusando, ou mesmo com base, né, num princípio em que ele vai fazer o sopesamento, aquela ponderação, né, o judiciário que vai definir qual princípio vai preponderar num determinado caso concreto, sendo que poderia ser o outro, a depender do intérprete. Isso dá uma margem, um protagonismo, uma força muito grande para o judiciário, que às vezes acaba invalidando, passando do ponto e invalidando aí atos do executivo, do legislativo, né, abusando da sua atividade. E aí, esse ativismo judicial ele vai, né, gerar basicamente três problemas aí. O primeiro é uma crise de legitimidade democrática, porque, por uma ideia mais clássica de direito, né, o poder emana do povo, obviamente, né, que o exerce, às vezes diretamente ou indiretamente, por meio dos representantes eleitos, mas o direito ele é criado, ele tem que surgir, né, a partir do povo. E no nosso sistema, por meio de representantes eleitos numa democracia indireta. Né? Então, os legisladores, né, os membros do Poder Legislativo, são eleitos, né, pela própria população, eles têm mandato. Né? E por isso eles têm legitimidade democrática para criar o direito, inventar o direito. Né? O judiciário, num modelo mais clássico, apenas faria a aplicação desse direito criado pelo Poder Legislativo, né, indiretamente pelo povo. A partir do momento que você tem o judiciário que não
ingressa, né, o membro do Poder Judiciário não acessa o seu cargo por meio de mandato, por meio de eleição popular, mas sim por meio de um processo técnico, né, de conhecimento técnico, que é o concurso público, ele carece de legitimidade para criar o direito. Né? E como nós falamos, a partir dessa nova interpretação constitucional, o intérprete, o juiz, ele é um coparticipante nesse processo de criação do direito, já que o legislativo ele dá um início de significação que é complementada pelo judiciário. Então ele careceria dessa legitimidade democrática, porque no modelo clássico ele fazia uma atividade meramente de subsunção, de conhecimento, uma função técnica. Por isso ele era selecionado também de forma técnica. Né? A partir do momento que ele passa a ter uma função que não é meramente técnica, mas também política, né, os críticos entendem que ele também deveria ter uma legitimidade democrática, então, que ele não tem. Né? Então há aí uma crise de legitimidade democrática. Além disso, a partir do momento que o judiciário abusa das suas atribuições, das suas competências, invadindo competências de outros poderes, ele também violaria o princípio aí da separação dos poderes, que é uma das pilastras, né, do próprio constitucionalismo, já que a separação dos poderes ela possibilita uma limitação do poder estatal. Né? Quando ela tira a concentração de poder, ela dilui o poder, né, nos três poderes, há uma limitação do poder, já que um poder passa a limitar o outro, diminui essa intensidade de poder concentrado nas mãos de um só governante. Né? E quando o judiciário ele abusa das suas competências, invadindo a competência de outros poderes, ele age, de certa forma, com uma certa arbitrariedade, com autoritarismo. E aí se diz que há um autoritarismo judicial, uma ditadura do judiciário. Né? São essas expressões que são utilizadas aí aos críticos dessa situação do ativismo judicial. E, por fim, gera uma crise também de segurança jurídica, né? Já que uma das funções do direito positivado, das regras, é dar previsibilidade, objetividade do direito. Quando você lê lá uma prescrição contida numa regra, você sabe mais ou menos, né, o que você pode, o que você não pode fazer, né, o que é proibido, o que você tem que fazer. A partir do momento que o judiciário, depois, por meio de um princípio genérico, abstrato, né, ele decide que aquela regra que você achava que deveria cumprir não é mais válida, começa a dar uma aleatoriedade no sistema. Você não sabe mais o que pode e o que não pode. Né? E o judiciário, quando você entra com uma ação, passa também a virar, de certa forma, uma loteria. Porque se cabe ao intérprete decidir qual princípio vai prevalecer num determinado caso concreto, podendo ser um ou podendo ser outro, né, ao critério do intérprete, você já não sabe mais, né, se você vai sair vencedor ou perdedor no processo. Né, gera uma certa aleatoriedade, gerando aí uma crise de segurança jurídica pela falta de previsibilidade, né, das decisões judiciais e do que é o próprio direito. Né? Então são essas basicamente as críticas que se fazem aí ao neoconstitucionalismo e um pouco aí do que vem a ser o ativismo judicial. E para finalizar então a nossa aula, eu gostaria de tratar do transconstitucionalismo, né, que é uma ideia, uma tese nova trazida aí pelo professor Marcelo Neves, né, e que vem ganhando muita força, vem sendo questionado em alguns concursos. E transconstitucionalismo não está ligado à ideia de ter uma constituição global, né, que vinculasse vários estados, né, ao redor do mundo, estados diferentes. Pelo contrário, a ideia de transconstitucionalismo preserva a soberania dos países e os regimes constitucionais estatais de cada um desses países. No entanto, o professor Marcelo Neves ele verifica que algumas questões elas são comuns, né, em razão da globalização, a vários estados distintos, principalmente questões envolvendo direitos humanos, meio ambiente, né, e que, portanto, não adianta serem resolvidas, né, pelas cortes constitucionais de cada um desses estados. Há uma necessidade de que haja um diálogo entre cortes, né, distintas, sejam de órgãos, né, instituições privadas, organismos internacionais, enfim, vários atores aí devem dialogar para chegar em soluções a problemas comuns. Né? Então ele cita, por exemplo, um caso envolvendo a Caroline de Mônaco, que entrou, ela foi lá, o filho dela foi fotografado por paparazzi e tal, na Alemanha, e ela entrou lá com uma ação para proibir a divulgação dessas imagens, com base na privacidade do filho e tal. A Corte, né, Constitucional Alemã entendeu que ela não tinha essa proteção, por ser uma pessoa pública, né, deveria se prestigiar o princípio ali da informação.
e não o da privacidade naquele caso concreto, né, e julgou improcedente ali o pedido dela. No entanto, ela apelou para uma corte europeia, né, de direitos, e que decidiu em sentido contrário, decidiu que o filho dela não tinha nada a ver com a história, né, e que deveria se garantir ali a intimidade da Caroline de Mônaco, né, ainda, se ela estivesse no momento de privacidade, não deveria prevalecer o direito à informação, deveria se garantir o direito à intimidade dela. Então verifique que cortes, né, em esferas distintas decidiram contrariamente, com base ali em direitos humanos. Então, a partir desses conflitos, não há como, a partir do momento que a Corte Europeia, ou melhor, a Corte Constitucional Alemã não tem soberania para vincular, impor a sua decisão a uma Corte Europeia e vice-versa, isso poderia ser entre estados distintos, né? Um Estado soberano não pode impor a sua vontade ao outro, inclusive nem mesmo as suas decisões judiciais. É preciso haver um diálogo entre todos esses órgãos, esses organismos, ainda que sejam organismos internacionais, né? Organização Mundial do Comércio, ONU, ou mesmo países, ou mesmo entidades supranacionais, como a própria, né, a União Europeia, o Mercosul, enfim. Tem que haver um diálogo, né, entre todas essas ordens jurídicas distintas, né, para a solução desses problemas que, a partir da globalização, se tornaram comuns. Então, seria esse o transconstitucionalismo, essa ideia de se realizar um diálogo entre ordens jurídicas, né, está aí o conceito que eu trago do professor Dirley da Cunha Júnior, né, citando aí o professor Marcelo Neves, né, que ele diz que se relaciona à existência de problemas jurídico-constitucionais que perpassam as distintas ordens jurídicas, sendo comuns a todas elas, como, por exemplo, os problemas associados aos direitos humanos. Nesse caso, impôs-se um diálogo entre essas distintas ordens jurídicas, a fim de que os problemas que lhes são comuns tenham um tratamento harmonioso e reciprocamente adequado. Então, questões, por exemplo, envolvendo o meio ambiente, né? Um derramamento de óleo num rio que passa por mais de um país, ou 2 países, 3 países, né? Não adianta uma ordem jurídica, determinada corte de um Estado, impor obrigações ao Estado que é o responsável. É preciso haver, por exemplo, nesse caso, um diálogo, né, entre todas as ordens constitucionais, a fim de se alcançar uma solução comum para o problema apresentado. Então, essa é a ideia aí de transconstitucionalismo, que também não está ligada aí com o neoconstitucionalismo, o constitucionalismo moderno, é uma situação jurídica recente decorrente do fenômeno da globalização, mas que não se confunde com globalização do direito constitucional, que seria ter uma ordem constitucional única, né, para o mundo todo. É importante dizer que no transconstitucionalismo se preserva a soberania estatal de cada um dos estados.